A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade que o Senhor nos concede, nós vamos comentar a lição de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó. O textuário desta lição nos diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó capítulo 31, versículo 4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Jó capítulo 29, versículo 1 ao 5, capítulo 30, versículo 1 ao 5 e o capítulo 31, versículo 1 ao 5. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler aí em sua casa. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, porque toda semana estamos postando vídeos aqui da EBD. Então, ative aí o sininho para que você possa receber as notificações. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo, porque isso nos ajuda muito. Amém? Vamos ler a introdução desta lição que nos diz: o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Neste sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Meus irmãos, é isso que nós vamos ver nesta preciosa lição, que está precisamente registrado no capítulo 31 do livro de Jó, onde nós vamos ver ali a sua última defesa. É interessante que Jó, ele vai se lembrar do passado. Acredita-se que neste momento que Jó está sofrendo, ele tenha aproximadamente 60 anos de idade. E a Bíblia diz que ele viveu depois disso mais muito tempo, de tal forma que ele ainda teve mais 3 filhas e 7 filhos, e Deus deu a ele tudo em dobro. Mas o que nos chama a atenção é que Jó, tendo essa idade aproximadamente, ele vai se lembrar do passado. Quando uma pessoa se lembra muito do passado, é porque o seu presente está ruim. É porque ela está sofrendo. É por isso que sempre ela vai se lembrar do passado. E foi isso o que estava acontecendo, meus irmãos, minhas irmãs, na vida de Jó. No presente, ele estava sofrendo muito. Ele estava leproso, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, os seus amigos estavam ali o acusando, a sua esposa lhe instigou, Deus estava em silêncio com ele estava sofrendo terrivelmente. E agora, nesta sua última defesa, nessas suas últimas palavras, Jó, ele vai se lembrar do passado. Sim, meus irmãos, é isso que nós veremos nesta lição de número 10. Vamos aqui para o tópico de número 1. Jó relembra seu passado de glória. Número 1. Prosperidade material e espiritual. Jó ele vai se lembrar, meus irmãos, do seu passado de glória, e ele vai falar aqui, a partir do capítulo 29, versículo 1 a 11, do seu passado de glória na sua vida material e na sua vida espiritual. Mas primeiramente, meus irmãos, Jó, ele se lembrou da sua vida espiritual.
da sua comunhão que ele tinha com Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 29, versículo 2 ao 4. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. Isso é comunhão. Deus o guardava. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Veja a lembrança de Jó, a sua comunhão que ele tinha com Deus, a sua vida espiritual. Era uma vida espiritual muito boa, uma vida espiritual saudável. Ele tinha uma vida devocional com Deus. Ele orava, ele oferecia sacrifícios a Deus toda madrugada. Então Jó ele vai se lembrar disso. Como eu disse, quando a pessoa está sofrendo muito, ela sempre vai se lembrar do passado. E é o que nós lemos aqui, meus irmãos, na verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. É verdade, meus irmãos. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver o quanto Deus trabalhou nele, quantos livramentos ele nos deu, quantas portas abertas, quantas portas fechadas também. Portas essas que no futuro iria ser um grande prejuízo para a nossa vida. Então devemos se lembrar disso, mas para glorificar a Deus, o quanto ele trabalhou nele no passado. E Deus continua trabalhando no nosso presente e também vai trabalhar no nosso futuro. Amém? Número 2. Reconhecimento social. Agora, meus irmãos, Jó, ele vai se lembrar do que ele fazia, né? Obras sociais e também o quanto ele era reconhecido socialmente. Exercia a função de um respeitado juiz da sua cidade. Sim, meus irmãos. Olha o que nos diz o versículo de número 7 do livro de Jó, no capítulo de número 29. Jó, capítulo 29, versículo de número 7. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Jó está se lembrando aqui, meus irmãos, da sua função como juiz que ele exercia na sua cidade. E era um juiz que julgava corretamente, que agia prudentemente, que fazia verdadeiramente justiça, porque Jó era um homem reto, era um homem justo, um homem íntegro, se desviava do mal. Um juiz que é justo, ele não aceita presentes para torcer a justiça. E Jó, ele fazia exatamente dessa forma. Ele agia como juiz na sua cidade e fazia justiça, pois ele era uma pessoa muito importante. Ele também, olha aqui o que nos diz, tanto os jovens como os velhos o procuravam para ser orientados. Ele era conselheiro também, meus irmãos. Versículo de número 8 do capítulo 29. Os moços se viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Veja o respeito que Jó tinha, tanto pelos jovens quanto pelos mais velhos. E quando a Bíblia fala velhos aqui no livro de Jó, são pessoas acima de 100 anos. Porque na cultura oriental, uma pessoa só era chamada de velho quando ele tinha acima de 100 anos. Então veja que pessoas acima de 100 anos reverenciavam Jó. E também ali os mais jovens. Jó realmente, meus irmãos, tinha um reconhecimento da sociedade. Jó protegia os pobres e punia os opressores. Olha o que nos diz o versículo 17. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Isso aqui, meus irmãos, é Jó punindo
os ímpios, os opressores, protegendo ali os pobres. Era o que Jó fazia. Eu não posso me esquecer também de ler o versículo 15 e 16. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Veja, Jó era os olhos do cego e as pernas do coxo. Era um homem que fazia obra social, que ajudava os mais necessitados, a escória da sociedade. Aqueles que ninguém queria ajudar, Jó estava ali para estender as mãos. E ele se lembra disso, né? Do seu reconhecimento social, das suas obras que ele fazia. Número 3, uma ponderação importante. Devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. O comentarista desta lição, aqui no número 3, ele está fazendo uma ponderação muito importante, onde nós temos que entender, meus irmãos, que não estamos dando valor aqui aos bens materiais mais do que a pessoa. Porque hoje, na sociedade, o que vale é o ter e não o ser. O ser hoje foi diminuído. O que vale hoje é o ter. Ter bens, ter posses, ter fama, ter reconhecimento. E isso não pode ser desprezado. Mas isso, nos dias de hoje, está acima do ser. E a Bíblia sempre coloca em primeiro lugar o ser. Ser uma boa pessoa, ser honesto, ser reto, ser íntegro, ser justo, ser um homem e uma mulher de Deus. Depois os bens materiais. Sim, meus irmãos, porque os bens materiais devem ser consequência e não prioridade em nossas vidas. Mas a sociedade hoje coloca os bens materiais como prioridade. Mas no Evangelho não é assim. O Evangelho, os bens materiais devem ser consequência e não prioridade. A prioridade em nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, é a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então aqui é uma ponderação muito importante no número 3. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 2. Jó lamenta seu estado presente. Número 1. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Meus irmãos, nós lemos aqui o versículo de número 8 do capítulo 29, que diz: os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Isso era o que acontecia na vida de Jó, quando tudo estava bem na sua vida. Mas agora, quando veio essa tragédia sobre ele e sobre a sua família, as pessoas agora estão desprezando Jó. Sim, meus irmãos, de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória da sociedade. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Meus irmãos, veja a diferença. Antes, Jó era um homem respeitado. Agora, ninguém o respeita. Antes, ele tinha o reconhecimento social. Agora, ele é a escória da sociedade. Existem pessoas que vão estar ao seu redor quando tudo estiver bem. Quando você estiver com a saúde boa, quando você estiver jovem, quando você tiver dinheiro, quando você tiver popularidade, vai ter muitas pessoas ao seu lado. Mas quando vier a tribulação, quando vier a prova, as pessoas vão se afastar de você. Foi isso que aconteceu na vida de Jó, e nós devemos tomar isso como grande lição.
Nós temos que saber entender quem são os nossos verdadeiros amigos que vão estar do nosso lado, tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na fartura como na escassez. Na fartura, Jó estava rodeado de amigos, e agora na escassez, Jó não tem mais amigos. Ele tem agora 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, que vão lhe acusar, dizendo que ele está em pecado, que ele tem que confessar o seu erro. É isso que vai acontecer. Nós devemos ter a nossa convicção em Deus, examinar a nós mesmos e entender que o que está passando é uma prova e que isso vai passar. E se eu permanecer fiel, eu vou ser aprovado e ser abençoado por Deus. Então veja aqui, meus irmãos, o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Número 2, abatimento físico e emocional. Como nós estamos estudando, meus irmãos, a última defesa de Jó, né? Nós estamos estudando as suas últimas palavras, porque o capítulo 31 encerra desta forma: acabaram-se as palavras de Jó. Então estamos estudando aí as suas últimas palavras. Ele chegou então no seu abatimento físico ao máximo, no seu abatimento emocional no limite, na lona, no fundo do poço. Pensa, quem sabe quanto tempo durou tudo isso, não é verdade? A Bíblia não diz. E o que a Bíblia não diz com clareza, não devemos afirmar com certeza. Mas nós sabemos que durou muito tempo, não foi rápido. Jó, ele estava abatido fisicamente. Nós já estudamos em lições anteriores tudo aquilo que veio, né, sobre o seu corpo. Ele emagreceu, ele estava com uma chaga terrível, ele estava com febre. Nós sabemos do seu abatimento físico e o pior, o abatimento emocional. Esse é que é o pior. Dizem que a violência emocional é pior do que a violência física. Então Jó emocionalmente estava completamente destruído, meus irmãos. Ele não tinha mais apoio de ninguém. Número 3, Deus teria abandonado Jó? É uma pergunta. Você que é aluno da escola dominical sabe responder essa pergunta. É claro que Deus não abandonou a Jó, diferentemente do que Elifaz pensava, diferentemente do que Bildade pensava, diferentemente do que Zofar e Eliú pensava. Deus não abandonou Jó. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entregamos tudo em seu altar. É verdade, meus irmãos, quantas pessoas não passam por esse sentimento, né? Um sentimento de abandono, um sentimento de desespero. Será se eu pequei terrivelmente a tal ponto de Deus me abandonar? Será se Deus não vai me dar uma segunda chance? Será se para mim não tem mais jeito? Isso se passa na vida de muitas pessoas. Passou isso pela mente e pelo coração de Jó. Ele achava, Jó, que Deus o havia abandonado. Mas nós sabemos que Deus não o abandonou. Deus estava com Jó. Deus estava apenas provando Jó para o aprovar. Então não temas. Se Deus está te provando, não temas. Deus não te abandonou. Isso vai durar apenas um tempo. E quem sabe você caiu em pecado também. Deus, ele é misericordioso. Ele não nos abandona. Se você se arrepender, confessar e deixar e voltar a praticar novas obras, Deus está pronto para te perdoar e te dar uma segunda chance. Ele não te abandonou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se esta lição está sendo bênção para você, pare um minutinho aí nesse vídeo e aperte o like se você está gostando aí deste vídeo. Tópico de número 3.
O futuro em aberto de Jó. Número 1. Jó em defesa de sua ética social. Meus irmãos, Jó, capítulo 31, versículo 1, nos diz: Fiz um concerto com os meus olhos, disse Jó. Como, pois, os fixaria numa virgem? Veja o concerto, veja a aliança que Jó fez com os seus próprios olhos. Fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele fez um concerto com os seus olhos de nunca olhar para uma virgem a cobiçando, a desejando. Sim, meus irmãos. Então, Jó aqui, ele está fazendo essa defesa nessa área tão difícil hoje, nos dias atuais, na ética social, em que muitas pessoas, ou seja, na ética sexual, em que muitas pessoas estão caindo neste ponto. Muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Então Jó, nessa última defesa, ele fala acerca disso, né? Que ele fez esta aliança com os seus próprios olhos. E para nós cristãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer da mesma forma. Devemos fazer um concerto com os nossos próprios olhos. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 30. Ouviste que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Por ti é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Esta é a aliança, o concerto que nós cristãos precisamos fazer nos dias de hoje. Se naqueles dias o adultério só era considerado adultério quando acontecia o ato, hoje não é mais no ato, mas quando a pessoa olha e deseja. Então, se naquela época o adultério só era acontecido no ato, e mesmo assim Jó fez um concerto com seus olhos, imagine nos dias de hoje, se o adultério acontece no coração, quando a pessoa olha e deseja. Porque quando a pessoa olha e deseja, ela já cometeu adultério. Por quê? Porque ela só não faz o adultério por falta de oportunidade. Porque se ela desejou, ela só precisa de uma oportunidade para consumar o ato. Então, para Jesus, o que vale é a intenção do coração. Então, se naqueles dias Jó fez um concerto com os seus olhos, imagine hoje, meus irmãos, nós cristãos, eu e você, precisamos sim fazer esse concerto, amém? Com os nossos olhos, de não ver tudo, de não colocar os nossos olhos em tudo, aquilo que já tem dono, não é verdade, meus irmãos? Porque senão nós vamos estar pecando contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Número 2. Jó em defesa de sua ética social. Por exemplo, ele sempre tratou os órfãos e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. Meus irmãos, Jó também agora vai fazer uma defesa na ética social. Ele fez aqui uma defesa na ética sexual e agora na ética social, com a sociedade, com as pessoas. Ele sempre tratou os órfãos e as viúvas bem. E também os escravos. Meus irmãos, aqui está o grande segredo na vida de Jó. Jó, ele sabia que os órfãos não tinham ninguém para o defender, que a viúva não tinha um marido
para lhe sustentar, que os escravos também não tinham ninguém ao seu favor. Então eram justamente essas pessoas mais desprezadas, mais abandonadas, que Jó ajudava. Porque o órfão, a viúva e o estrangeiro, na Bíblia, têm prioridade em suas orações. Por quê? Porque essas pessoas são desprezadas e Deus vai acolher os desprezados. Sim, meus irmãos, Deus, Ele vai acolher essas pessoas. Você que tem o seu pai, a sua mãe, é muito bom, não é verdade? Eles sempre estão ali a qualquer momento para lhe ajudar. E um órfão que não tem? Ele tem Deus. Deus vai o atender. Você que tem o seu cônjuge, sempre está aí do seu lado também. E uma viúva que não tem o seu esposo, que é o mantenedor, ela tem Deus, que vai dar prioridade às suas orações. O estrangeiro que está sozinho em alguma cidade, país, ele não tem ninguém, familiar algum, mas ele tem Deus. Aleluia! Então Jó ajudava essas pessoas. Meus irmãos, como Jó era um homem de Deus, não é verdade? Porque nós, como cristãos, precisamos aprender como Jó, a ajudar mais os necessitados, a escória da sociedade, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém olha, os órfãos, as viúvas, os escravos, os estrangeiros. Até porque, meus irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz acerca da verdadeira religião: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos atentar acerca deste ponto. Amém? Número 3. Jó busca a resposta de Deus. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Meus irmãos, no final do capítulo 31, Jó, ele vai pedir para que Deus se apresente diante dele, porque Jó está consciente de sua inocência. Ele pede para que Deus apareça ali e converse com ele. Jó não tem medo, porque ele sabe da sua vida. Ele sabe o que se passa na sua vida. Louvado seja o Senhor. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Então hoje, quem nos justifica é Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Amém? Que Deus continue abençoando a todos de forma tremenda e de forma poderosa.